agradecer ao convite que me fizeram e, definitivamente, eu sou um homem de sorte, porque é muito difícil falar em terceiro com tanta informação. Às vezes a gente se torna repetitivo e reproduz coisas que os outros já passaram sem a gente saber, né? Mas, como o evento era aqui em Belo Horizonte, a minha apresentação é sobre Minas Gerais. E isso vai me permitir falar para vocês coisas que não foram faladas e que fazem parte da história. A palestra é sobre a liderança de Minas na questão solar, que muita gente não sabe, mas, desde o início, Minas liderou o processo de energia solar no Brasil. Está tudo certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o passado, presente e futuro. Quando a Copa ficou definida que seria no Brasil, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, chamado KfW, que seria o nosso BNDES, ele, para incentivar a energia solar e popularizar a energia solar no Brasil, que não existia, o sol só servia para aquecer a água. O que a gente tinha no telhado era água aquecida pelo sol. Mas a energia do sol no telhado não havia. Tinha alguma coisa em algumas universidades, em laboratório, mas no mercado ninguém falava sobre isso. E o governo da Alemanha, pensando em trazer esse assunto para a pauta, e pelas boas condições que o Brasil tem de insolação, aproveitou a Copa do Mundo e fez um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou lá de Santa Catarina, para que todos os estádios da Copa fossem estudados para receberem energia solar nos seus telhados. Todos eles, os 12, foram estudados, a custo zero, pagos por esse Banco de Desenvolvimento alemão. O único que deu certo foi o Mineirão. E aí cabe a pessoa que eu não encontrei aqui, não sei se se encontra, do Alexandre, que era da CEMIG, que foi Alexandre Lisboa, que foi uma pessoa que fez de tudo para que o Mineirão viesse a colher energia solar no seu telhado. O resto foi só encrenca. Uns diziam que era do município, não se tinha ainda aquelas arenas, não se tinha nada, a grande maioria não quis se envolver, e foi o único estádio que recebeu no seu telhado, e foi, inclusive, um projeto nosso, que hoje cobre o Mineirão. Aqui conta um pouquinho dessa história, as datas, os investimentos que foram feitos, o apoio que o governo de Minas, na época, conseguiu através desse convênio, e se conseguiu, dessa forma, que o Mineirão fosse solarizado. Infelizmente, para todos nós, durante a Copa, foi justamente no Mineirão que a gente levou aquela caçapada, né? Mas isso também faz parte da história, né? Um outro projeto que também nasceu aqui em Minas e foi em Uberlândia, foi um projeto que começou a levar energia solar para dentro da casa das pessoas, que até então também não havia. Então, é uma outra figura importante aqui do Estado, que foi o Gustavo, lá de Uberlândia, que criou esse projeto que se chamava 50 Telhados. A ideia é que, pelo menos, cada cidade brasileira viesse a ter 50 telhados solares. Uberlândia foi a primeira cidade a conseguir isso. O Gustavo depois entrou mais na área empresarial, e isso aqui dava um trabalho enorme e pouco resultado, porque era muita conversa para convencer alguém de uma tecnologia desconhecida, num preço, na época, muito acima daquele que é praticado hoje, e ainda a mulher da pessoa, do dono da casa, reclamando que ficou pingando água no telhado. Então, vocês imaginam o esforço que foi isso. O próprio Gustavo, que teve a ideia, não aguentou mais do que um ano. E nós, lá em Florianópolis, como temos o Instituto Ideal, que é um instituto sem fins lucrativos,
acabamos acolhendo a ideia dele e fazendo isso para todo o Brasil. Foi uma coisa muito importante, porque começou a se ter energia solar nas cidades e nas casas. Mas começou aqui, em Uberlândia. Aqui foi a primeira instalação solar num escritório de contabilidade em Uberlândia. E nós criamos o selo solar, que era justamente para promover essa questão, e esse também foi o primeiro selo solar que nós distribuímos no Brasil. Até hoje existe o selo solar, mas o primeiro foi nesse escritório de contabilidade de uma pessoa assim maravilhosa, que fez esse investimento por entender que isso era importante para o futuro. Era um pai e 2 filhos, o escritório, e todos os sábados eles abriam o escritório de contabilidade, que fica no centro de Uberlândia, e levavam as escolas, entravam no escritório, subiam lá em cima para ver no telhado e ainda havia um cafezinho. Isso ele fazia todos os sábados. Isso faz parte da história e de muitas das coisas que aconteceram, inclusive aqui no Brasil. Aqui foi a entrega do selo solar. É aquele senhor de camisa escura, o de camisa clara é o Gilmar Machado, que na época era o prefeito de Uberlândia, e lá aquele mais alto é o Gustavo, que quem aqui de Minas deve conhecer, que foi também um dos pioneiros na questão da energia solar aqui no estado. Mas isso é muito importante resgatar essa história, porque mostra a relação de Minas com a energia solar. Não foi só a CEMIG que se interessou, não foi só a boa instalação que teve aqui. Tiveram por trás disso tudo pessoas que se dedicaram e que permitiram que a gente chegasse a esse estágio que se chegou. Essa é a realidade. E a gente estava vendendo um trem, como dizem os mineiros, porque na época não era conhecido, não era fácil de se instalar, não tinha mão de obra, não tinha material e tinha que haver muito convencimento para alguém fazer. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O presente. O presente é, de novo, aqui em Minas Gerais, que está a maior usina solar do Brasil. A maior. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, a principal usina solar no mundo ficava no deserto do Arizona. E essa usina solar que ficava no deserto do Arizona é 4 vezes menor do que essa que foi construída esse ano, agora aqui em Minas Gerais. Isso mostra tudo que o Carlos falou, isso mostra tudo como nós evoluímos. E essa não vai ser a primeira, a próxima vai ser maior. Ela tem um tempo de liderança, mas outras virão. Porque, como falou bem o Carlos e falou também a Elber na questão eólica, nós temos uma condição natural muito, muito favorável. Tanto seja de vento, quanto seja de sol. Conhecimento que a gente não tinha, hoje tem. Preço que a gente não tinha, hoje tem. Necessidade de energia que se tem, vai continuar se tendo. É óbvio. E quanto ao futuro? Esse é o último slide, que também tem a ver com Minas. Aqui é o primeiro laboratório de hidrogênio verde do Brasil. Fica na Universidade Federal de Santa Catarina. Todo prédio é coberto, é um vazio coberto de painéis solares. E aqui já está se produzindo as primeiras moléculas de hidrogênio verde. Hidrogênio verde é aquele que é feito com a energia limpa, seja ela eólica, seja ela solar. E aqui vocês vão vendo, já está se tendo uma possibilidade de criar conhecimento. Isso é uma universidade pública.
como também é uma universidade pública, a de Itajubá. Itajubá, Florianópolis e Rio de Janeiro foram as únicas 3 universidades escolhidas, novamente pelo governo da Alemanha, novamente pelo Banco de Desenvolvimento da Alemanha, para terem os seus laboratórios preparados para hidrogênio verde. Então, nós estamos no caminho certo. E no caminho certo vai ter um encontro com esses parques eólicos, os offshores, como a Elbia comentou, grandes usinas solares como esta que foi construída, inaugurada recentemente. E isso vai nos permitir liderar o processo global de produção de energia limpa no mundo. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas eu também não quero esconder as nossas fraquezas. Porque é muito fácil, num seminário onde há negócios, interesses, investidores, a gente mostrar o que há de bom. Não é o nosso caso, porque nós somos de um instituto sem fins lucrativos. E eu acho que em qualquer fórum a gente tem que ter algumas preocupações também para trazer. Eu hoje pela manhã, eu já cheguei aqui no dia do feriado, pude visitar Inhotim, que eu não conhecia, e conheci os desastres ambientais que aconteceram aqui e que até hoje não tem uma resposta. Aí você vê o noticiário da parte da manhã do jornal local, a dificuldade de água que está chegando. Pode dizer que está sendo temperaturas incríveis, mas as temperaturas vão ser essas. A gente não pode esconder isso. Nós temos a maior seca no norte. As pessoas não conseguem nem andar de barco, porque lá o barco é o transporte. Vai no sul, enchentes como nunca se teve. Isso não está certo. E a gente está fazendo muito pouco em relação a isso. A gente está muito mais voltado para produzir, para gerar riqueza e, se possível, enriquecer com essa riqueza, do que pensar no futuro. Eu acho que todos nós temos uma questão de cidadania acima de qualquer coisa. Nós temos, sim, obrigação com o futuro do planeta e com o futuro do nosso país. É uma mentira se a gente não incorporar isso no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. Os exemplos estão aí e não podem ser evitados ou escondidos. Falta água em Minas Gerais, esse estado riquíssimo. Falta água na região norte, que é o nosso maior potencial ambiental que temos. Será que a gente não tem nada para fazer do que só falar em crescimento e desenvolvimento e negócios? Nós temos, sim, em momentos como esse, trazer a verdade e trazer a preocupação e se comprometer com ela. A gente sabe produzir energia. Estão provados nas 2 apresentações anteriores. A gente sabe a importância de Minas no desenvolvimento do processo da energia solar no Brasil, como eu mostrei aqui. Mas a gente também tem a obrigação de trazer, expor as nossas preocupações com o futuro. O futuro a gente tem que cuidar. Era isso. Obrigado.